E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Na maior parte das temporadas da Fórmula 1, o título mundial daquele ano, ele já fica mais ou menos previsível ainda no início da temporada, ou do início para o meio da temporada. Eu fiz um episódio, dias atrás, contando a história de 5 vezes em que o título mundial de uma temporada foi definido pelo bom desempenho do piloto que conquistou o título ainda no início da temporada. Uma boa sequência de vitórias do início do campeonato, que quando chegou lá pela metade do campeonato já era difícil aquele piloto perder o título mundial. E geralmente o piloto que chega até a metade da temporada liderando a tabela do mundial, ele torna-se o campeão mundial daquela temporada. Mas nós tivemos também várias vezes em que houve uma virada no campeonato, onde um piloto que não tinha iniciado tão bem a temporada consegue se recuperar após a metade do ano, a ponto de superar os seus adversários e levar o título mundial. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 viradas de campeonato impressionantes da história da Fórmula 1. Vamos lá? A temporada de Fórmula 1 de 1981 começava com uma guerra dentro da equipe Williams, entre o australiano Alan Jones, que era o atual campeão mundial ali naquele momento, e o argentino Carlos Reutemann, que brigava pela preferência na equipe no ano de 1981. E os dois eram os candidatos a levar o título mundial, pois a Williams tinha o melhor conjunto naquela temporada. E os dois eram bons pilotos. E esse favoritismo vai se confirmando já nas 2 primeiras provas da temporada, com uma vitória do Alan Jones na primeira prova e uma vitória do Carlos Reutemann na segunda. Mas na terceira e quarta prova da temporada, dá as caras ao campeonato o brasileiro Nelson Piquet. Correndo pela Brabham, conquista 2 vitórias na sequência, no Grande Prêmio da Argentina e no Grande Prêmio de San Marino. Mas essas vitórias do Piquet não foram o suficiente para colocar ele no topo da tabela, e muito menos para tirar o favoritismo da Williams. A partir dali, o Reutemann assume o protagonismo do campeonato. Vai fazendo boas performances e abrindo vantagem na liderança da tabela, sendo que após a 9ª prova da temporada, o argentino tinha 17 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era o brasileiro Nelson Piquet. Mas aí surge uma reação impressionante do brasileiro no campeonato, que busca uma vitória no Grande Prêmio da Alemanha e 2 pódios na sequência, na Áustria e na Holanda. E contando com uma irregularidade do Reutemann nessa reta final do campeonato, o Piquet chega na última prova da temporada de 1981, no Grande Prêmio de Las Vegas, 1 ponto atrás do Carlos Reutemann, com plenas chances de conseguir buscar o título mundial, num confronto direto. E aí o brasileiro Nelson Piquet formaliza a virada do campeonato nessa última prova da temporada, em Las Vegas, cruzando a linha de chegada na 5ª posição, conquistando 2 pontos, suficientes para terminar o Mundial 1 ponto à frente do argentino Carlos Reutemann, que cruzou a linha de chegada somente em 8º, não pontuou. Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1, com 50 pontos na tabela do Mundial, contra 49 pontos do argentino Carlos Reutemann. Em 1986, as Williams eram as favoritas a levar o título mundial. Impulsionadas pelo motor Honda e com 2 bons pilotos dentro do cockpit, Nigel Mansell e Nelson Piquet, se esperava que a briga pelo título seria interna entre os 2 pilotos da Williams. E do início até o meio da temporada, essa previsão vai se concretizando, com o Nigel Mansell disparando na ponta da tabela do Mundial. Após as 10 primeiras provas da temporada, o inglês liderava o campeonato e vinha numa regularidade muito boa, com 4 vitórias nas últimas 6 provas disputadas até ali. Parecia que o inglês se encaminhava tranquilamente ao título mundial. Quando faltavam 5 etapas para o final do campeonato, nós tínhamos ainda 4 pilotos com chances de levar o título. O favorito era o Mansell, que liderava a tabela já fazia um bom tempo. O brasileiro Ayrton Senna era o segundo colocado. O outro brasileiro, Nelson Piquet, companheiro do Mansell, era o terceiro. E o que menos tinha chance de chegar no título era o francês Alain Prost, que era o 4º colocado. E estava naquele momento a 11 pontos do Mansell, o líder do Mundial. Mas aí o francês faz uma virada no campeonato
que parecia impossível. Nas últimas 5 provas, conquista 2 vitórias e faz 2 segundos lugares. E chega ao título mundial com 1 ponto de vantagem para o inglês Nigel Mansell. Com destaque para aquela vitória histórica no Grande Prêmio da Austrália, a última prova da temporada de 1986, a qual definiu essa virada do Prost em cima do Mansell no campeonato, contando, claro, com o estouro do pneu da Williams do Mansell, que precisava apenas de um 3º lugar na última prova para garantir o seu título, mas acabou abandonando. Com a torcida, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2010 é considerado um dos campeonatos mais disputados da Fórmula 1 moderna. Até metade da temporada, após as 10 primeiras provas disputadas, 4 pilotos já tinham passado pela liderança da tabela: Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton e Mark Webber. E tínhamos um tal de Sebastian Vettel, que vinha correndo por fora, que nessa metade do campeonato era um mero 5º colocado e estava a 24 pontos do líder ali naquela ocasião. Na segunda metade da temporada, quem desponta como favorito a levar o título mundial é o espanhol Fernando Alonso, que corria pela Ferrari. Ele era o 4º colocado após a 10ª etapa da temporada, dá uma ótima arrancada na reta final do campeonato, chegando na última prova, disputando o título mundial diretamente com o australiano Mark Webber, da Red Bull. Mas por fora, nós ainda tínhamos o Sebastian Vettel com chances de chegar no título e também o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Mas as atenções estavam todas voltadas para a disputa Webber e Alonso. E aí vem, na minha opinião, a virada de campeonato mais inesperada da história da Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel vence a última prova da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, e contando com um erro de estratégia da Ferrari, que colocou o Alonso na pista para marcar o Webber, manter o Webber atrás dele e esquecendo o Vettel, deixando o Vettel de lado, fazendo com que o Alonso terminasse a corrida na 7ª posição, com o Mark Webber em 8º, os dois presos atrás do Vitaly Petrov, da Renault, por 40 voltas no decorrer da prova. O Sebastian Vettel conquista ali o seu primeiro título mundial, selando um final de temporada impecável. 3 vitórias nas últimas 4 provas do Mundial 2010, que fizeram o Vettel liderar a tabela do Mundial pela primeira vez no ano, após a última prova da temporada. E é o único momento da temporada que é preciso estar liderando a tabela para ser campeão. Em 1988, a McLaren apresentava para o mundo da Fórmula 1 o que seria o time mais dominante da categoria, o chamado Dream Team da Fórmula 1, com Ayrton Senna e Alain Prost nos cockpits e a Honda fornecendo os motores. A McLaren não deu chance de alguém chegar perto deles em 88. E no início da temporada, a experiência do francês Alain Prost faz a diferença. O professor assume o protagonismo e larga como líder do Mundial no início da temporada. Após 7 provas na temporada de 1988, o Prost tinha 4 vitórias contra 3 vitórias do brasileiro Ayrton Senna e liderava o Mundial com 15 pontos de vantagem para o brasileiro. E a partir daí, nós tivemos 2 pontos cruciais no campeonato que acabaram definindo uma virada impressionante na busca pelo título mundial. O primeiro ponto é o regulamento, que previa descarte de pontos. Assim como todas as temporadas do decorrer da década de 80, era contabilizado para a tabela do Mundial de Pilotos apenas os 11 melhores resultados, e eram descartados os 5 piores resultados de cada piloto. E o segundo ponto é que o Senna entra de vez na briga pelas vitórias na Fórmula 1. Busca 5 vitórias nas últimas 9 provas da temporada, contra 3 vitórias do francês Alain Prost. Essa boa sequência de vitórias na segunda metade da temporada, por parte do Ayrton Senna, que acabaram lhe rendendo 8 vitórias totais no final do campeonato, somado ao grande número de pontos descartados do francês Alain Prost, que sempre que não vencia, chegava em segundo nas corridas e acabou tendo 3 segundos lugares descartados para a soma de pontos do Mundial, renderam uma virada de campeonato a favor do brasileiro Ayrton Senna, que termina a temporada como campeão mundial com 90 pontos válidos conquistados contra 87 pontos válidos conquistados pelo francês Alain Prost. Na soma total de pontos, sem descarte, o Prost chegou a 105 contra 94 pontos do Senna. Ficava claro que nesse tipo de regulamento, se tivéssemos carros que não quebrassem com frequência, como tínhamos até então, no decorrer de toda a década de 80, as vitórias seriam mais importantes do que a regularidade para chegar no título mundial. E a quantidade maior de vitórias do Senna em 88 deu a virada no campeonato a favor do brasileiro em cima do francês. Mudar a mentalidade.
Em 1976, nós tínhamos o austríaco Niki Lauda como favorito a levar o título mundial. Era o atual campeão mundial, tinha sido campeão em 1975, e pilotava um carro muito bom da Ferrari ali naquele ano, que lhe rendeu, nas 9 primeiras provas da temporada, 5 vitórias, 2 segundos lugares e 1 terceiro lugar. Era difícil de imaginar, após essas 9 primeiras provas, que algum outro piloto poderia conquistar o título mundial de 76, que não fosse Niki Lauda. Mas aí chega o Grande Prêmio da Alemanha, onde o Lauda sofre seu grave acidente em Nürburgring, que quase tira a sua vida e o afasta da Fórmula 1 por 2 provas além do Grande Prêmio da Alemanha. E após esse acidente do Lauda, o inglês James Hunt, da McLaren, dá uma arrancada impressionante no campeonato, com 4 vitórias nas últimas 7 etapas do Mundial, e desconta uma diferença que era de 35 pontos na metade do ano. Antes do acidente, o Lauda era líder com 61 pontos, e o James Hunt tinha 26 pontos. Era o terceiro na tabela do Mundial. E na última prova da temporada, no Grande Prêmio do Japão, o James Hunt dá a virada no campeonato, conquistando um terceiro lugar na corrida, contando com o abandono do Lauda. Final de campeonato com 69 pontos para o James Hunt contra 68 pontos do Niki Lauda. Uma das viradas de campeonato mais emocionantes da história, que foi relatada no filme Rush, de 2013. Se tu é fã de Fórmula 1 e ainda não assistiu Rush, para tudo que tu tá fazendo agora e vai lá assistir esse filme. E essas foram as 5 surpreendentes viradas de campeonato do vídeo de hoje. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Descrevam aí nos comentários também mais detalhes, mais curiosidades, mais fatos sobre essas viradas de campeonato que eu trouxe hoje. Trago mais informações para a gente deixar o conteúdo mais completo aqui do vídeo. E me corrijam se eu trouxe alguma informação errada também, por favor. Deixem mais sugestões de outras viradas que aconteceram em outras temporadas, que tiveram várias além dessas no decorrer da história da Fórmula 1, e dá para fazermos mais vídeos com esse tema aqui no canal. Visite a nossa loja online, rock'n'race.com.br, garanta a sua camiseta, a maior ultrapassagem de todos os tempos, e aproveita e dá uma olhada em outros produtos também, tem muito produto bacana lá. Comprando os produtos da loja, você está ajudando a manter o Rock and Race no ar. Ou se quiser apoiar o canal de outra forma e ainda receber mais conteúdo, considere ser membro do Clube Rock and Race. Inclusive os membros da categoria Rock and Roll recebem junto com a revista digital 10% de desconto nas compras da loja. Se você está pensando em comprar produtos da loja, dá uma olhada que pode ser que vale a pena se tornar membro primeiro para poder utilizar os 10% de desconto. Sigam-me nas redes sociais e se quiserem falar comigo, podem me chamar por ali e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Todo o processo evolutivo da humanidade. Mudar vai começar individual. Uma metamorfose experimental. Mudar a mentalidade. Todo o processo evolutivo da humanidade.